O Supremo Tribunal Federal reconhece que os agentes públicos têm direito à greve. Mas você sabe qual é o órgão competente do Poder Judiciário para verificar se a greve realizada é ou não é abusiva? Nós vamos falar sobre isso no podcast Grifão dessa semana. O artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, reconhece o direito de greve para os servidores públicos. Trata-se de um direito previsto de modo muito claro na Constituição Federal, que traz um detalhe. A greve no serviço público será exercida nos termos e limites definidos em uma lei específica, que desde 88 está prevista, mas até hoje não foi elaborada pelo legislador infraconstitucional. Essa situação de inércia do legislador configura claramente uma omissão inconstitucional, já foi objeto de mandado de injunção julgado pelo Supremo, que decidiu que a greve no serviço público deverá ocorrer aplicando-se no que couber a lei de greve da iniciativa privada, enquanto não for criada essa lei específica. Algumas outras decisões foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal que são desdobramento do movimento grevista aplicado no serviço público. E uma decisão muito importante que deve ser considerada trata da competência do Poder Judiciário, que deverá analisar a abusividade ou não da greve realizada no âmbito do serviço público. Nós temos que levar em conta que os agentes públicos podem apresentar dois vínculos diferentes com o poder público, com a administração pública. Podem ter o vínculo estatutário, que serão considerados servidores públicos, aplica-se o regime estatutário, que é elaborado por lei de cada um dos entes federados, e também podem ser agentes públicos com vínculo seletista ou empregados públicos, que terão sua relação de trabalho regida juntamente com o poder público nos termos da lei trabalhista vigente, da CLT, são os seletistas. E um detalhe interessante é que uma relação que envolve uma discussão jurídica travada entre a administração pública e um servidor estatutário será julgada pela justiça comum, se for servidor estadual, distrital, municipal, pela justiça estadual, distrital, e se for servidor público federal, pela justiça federal. Agora, quando se trata de uma relação de trabalho entre a administração pública, seja ela federal, estadual, municipal ou distrital, e um empregado público, as discussões sobre essa relação de trabalho são de competência da Justiça do Trabalho. Caberá à Justiça Trabalhista julgar reclamações trabalhistas movidas por empregados públicos, ainda que a União, Estado, DF ou município figure na condição de empregadores. A situação é diferente quando se tem em conta a greve no serviço público. O Supremo Tribunal Federal entende que, na hipótese de ser deflagrada a greve do serviço público, é preciso verificar se o movimento grevista não entra em conflito com a necessidade de assegurar a essencialidade na prestação de serviços públicos, independentemente da greve estar sendo realizada por servidores públicos estatutários ou por empregados públicos seletistas. E justamente por isso, em razão da importância de analisar o não comprometimento das prestações do poder público em relação aos serviços públicos essenciais mantidos pela administração pública, é que toda greve, seja ela movida por servidores estatutários, seja ela movida por empregados públicos, sempre terá a sua abusividade ou não julgada pela justiça comum, isto é, pela justiça estadual ou pela justiça federal, ainda que na greve todos os envolvidos sejam empregados públicos, pessoas que integram a administração pública, agentes públicos que integram os quadros do poder público, mas que têm uma relação trabalhista e são regidos pela CLT. Trata-se de um entendimento muito importante e que deve ser sempre considerado no momento de fixar a competência para analisar e atestar ou não a abusividade da greve no serviço público, ainda que todos os envolvidos sejam empregados públicos, a competência sempre será da justiça comum e, neste caso, não da justiça do trabalho. Repito, mesmo todos os envolvidos ou parte deles sendo empregados públicos. Gostou do podcast Grifão da Semana? Eu espero que sim. Eu venho agradecer a audiência de vocês e informar que nossos podcasts são publicações semanais, trazem conteúdo de interesse do direito público e que você, se você ainda não fez isso, faça, ative as notificações no nosso canal no YouTube, na sua plataforma de streaming digital, porque a semana que vem tem mais um podcast e você vai ser automaticamente informado. E por fim, eu informo também
que o tema do podcast Grifão da semana consta no nosso novo curso, que foi disponibilizado pelo EAD Grifon, Direito dos Servidores e Empregados Públicos. Você pode se matricular nesse curso acessando o endereço que aparece aí na tela e conhecer vários outros cursos que a Grifon tem para capacitar agentes públicos de todo o país e também aqueles que, embora não sejam agentes públicos, mas têm interesse em aprender sobre o funcionamento da administração pública brasileira. Um grande abraço, a gente volta na semana que vem. Até lá!